No Piauí, todos os times que eu joguei, eu fui técnico de futebol, com preparador físico, com curso, com aperfeiçoamento, com tudo. Nunca fiz nada em futebol. Até para ser gerente de time de futebol, eu fiz um curso no Flamengo do Rio de Janeiro. É verdade, Ronaive. Ronaive, vamos ver um pouquinho do teu começo. Você chegou em Teresina com 18 anos, né? Eu cheguei em Teresina, eu vim do Ferroviário de Fortaleza. Jogou Gentilândia, aqueles clubes? Gentilândia eu tive, depois que eu voltei do Sampaio Corrêa, de São Luís, eu fui para Fortaleza. Tinha o técnico Leudo, que foi um antigo jogador de futebol no Ceará, que era técnico e me viu na praça lá, onde reunia jogador de futebol, e estava precisando de um quarto zagueiro, e eu fui para o Gentilândia, mas com o propósito de voltar para São Luís de novo, que estava só esperando. Então, para não ficar parado, nesse tempo no Gentilândia já tinha o Jonas, que jogou comigo aqui no Flamengo, e o Gringo, que também que jogou no Gentilândia. Engraçado, o Gringo foi jogador do Gentilândia, né? Foi, craque do Gentilândia. No futebol cearense, né? Ele tinha o Gentilândia, tinha o Maguari. Tinha o Maguari, tinha o América, Usina Ceará. Usina Ceará, que eu também tive uma passagem no Usina Ceará, que vocês vejam como são as coisas do futebol. Esse que hoje foi dono de jornal aqui, de imprensa e tudo, o Genésio 33, que chamam, certo. Ele foi ponta direita do aspirante do Usina Ceará. Que coisa, Genésio Araújo, né? O Genésio Araújo. Então, quando eu joguei no Calouro do Ar, em 54, 55, eu fui do Juvenil do Ceará para o Calouro do Ar, fiz a reversão de categoria para assinar contrato de profissional. Eu fiz a reversão, aí assinei, era amador, assinei o contrato de profissional. Quando eu fui para o Gentilândia, aí era que eu já estava esperando para voltar para o Sampaio Corrêa de São Luís. Foi capitão também no Sampaio? Não, no Sampaio eu não fui capitão de equipe. Foi o único time que eu não fui capitão de equipe. Mas no Maranhão, quando eu joguei um ano, eu fui capitão de equipe e campeão pelo Maranhão Atlético. Ô, Ronaive, para a torcida do Flamengo lembrar um pouquinho, o Ronaive chegou em Teresina, 18 anos, e foi para o Flamengo, né? Flamengo, sim. E aquele estilo, um quarto zagueiro alto, né, Ronaive? Porque naquela época os jogadores usavam aquele suporte, né? Suporte big. O suporte big. Era que tinha que fazer uma aba e torcer ele por cima do cadastro do proteção. E puxava sobre o abdômen e depois dobrava, até né? os lutadores mesmo de boxe naquele tempo, os grandes usavam, que era para poder... E engraçado, Ronaive, que você jogava com o teu nome escrito. Era, porque geralmente o material sempre era lavado por qualquer pessoa, né? Você usava um suporte branco, né? Branco. Então branco aí letras... o próprio roupeiro, ele usava de colocar o nome para o jogador. Mas o teu era grande. Era grande porque eu sempre fui forte. E era interessante que uma época que era proibido, né? Nós estávamos naquele período da Revolução de 64 e o CND, que era o antigo Conselho Nacional do Esporte, proibia qualquer manifestação nos uniformes dos atletas. E o Ronaive jogava com o nome dele, né? Ronaive, a torcida do Flamengo sempre teve um carinho especial, né? Porque sempre eu tive um espírito de liderança, não porque eu fosse convencimento meu, mas pelo próprio desandar dos treinamentos, das concentrações, das obrigações como atleta profissional. A própria diretoria tinha em mim como um tipo de liderança, que eu fui até campeão do time jogando e sendo treinador. Eu, o Gringo e o Salvador treinavam o time, e o Dr. Jesus Elias Tágere, que tinha dispensado o Vicente Trajano por renovação de contrato, exigência do Vicente Trajano. Doutor Jesus era presidente. Ele foi o técnico, ficava fora, mas na hora também. de fazer substituição, ele pedia a nossa opinião. Teve um jogo decisivo que nós fomos campeão, que o Gringo, como treinador efeito sistema, nós deixamos o Gringo 25 minutos fora do jogo para depois colocar o Gringo. Que foi um jogo de recuperação e ele fez o gol. Bem, qual foram aqueles títulos do Flamengo que você participou? Os mais marcantes? Eu passei 64, 65, como técnico 77. Em cima do River, 64? 64, 65, tudo em cima do River. Ô, Ronaldo, tem um detalhe que eu gosto sempre de lembrar, o seguinte: hoje o Ronaldinho, o gaúcho, ele tem aquela capacidade ou aquela jogada de olhar para um lado e passar a bola para o outro, né? Habilidade. E você fazia isso. Eu tinha alguma coisa. Ele dominava, olhava para um lado e passava a bola para o outro.
foi o primeiro jogador que eu vi fazendo isso. Mas é porque a gente tinha um comportamento de jogada, porque tinha a parte quando o Paulinho saía para o lado esquerdo, que o Salvador recuava. Foi o primeiro time a fazer um sistema 3-4-3. Foi o Flamengo, porque nós tínhamos o Salvador, que era habilidoso como ponto esquerdo. Então aí a gente traduzia a jogada nesse ritmo de jogo. Naquele tempo era difícil, o goleiro não lançava a bola com a mão, não batia tiro de meta. Quem batia o tiro de meta eram os dois jogadores de área, pelo lado direito o back central, chamado, né? E pelo lado esquerdo, quarto zagueiro, pelo lado esquerdo. Era um futebol complicado, mas era melhor do que hoje.